Fala turma, tudo certo? Professor Hugo Santana Casteleto, do curso de Geografia, Licenciatura EAD Unicesumar, beleza? Pessoal, vamos para mais um Resolvendo a Questão. Sempre lembrando que no Resolvendo a Questão eu trago uma questão para vocês de concurso público ou de alguma prova importante que vocês venham a prestar, com o objetivo de ilustrar o que a gente está aprendendo em determinada disciplina. No caso, eu trouxe essa questão aqui para ilustrar o que a gente aprendeu muito em Geografia da População. Lembra que em Geografia da População a gente foca muito em entender taxa de natalidade, taxa de mortalidade, quando que a taxa de natalidade cai, quando que a taxa de mortalidade cai. A gente percebe que países desenvolvidos tendem a ter menor taxa de natalidade, por quê? Porque as pessoas tendem a planejar melhor a família, ter acesso anticoncepcional por causa da renda mesmo que é maior, e países desenvolvidos, mais desenvolvidos, tendem a ter taxas de mortalidade baixas também, porque tem acesso à medicina, né, tem acesso à vacina, né, tem acesso à nutrição e uma série de tecnologias que garantem a vida por um longo prazo. E os países subdesenvolvidos, ao contrário, tendem a ter taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade alta por não ter o que países desenvolvidos têm. Pensando nisso, eu trouxe essa questão aqui para ilustrar para vocês bem como que a gente pode achar esses conteúdos em prova. Então eu vou ler a questão para vocês e a gente vai responder junto e resolver ela junto, tá? Vamos lá. Uma ideia e um aparelho simples devem, em breve, ajudar a salvar vidas de recém-nascidos. Idealizado pelo mecânico argentino Jorge Odon, o dispositivo que leva seu sobrenome desentala um bebê preso no canal vaginal e, por mais inusitado que pareça, foi criado com base em uma técnica usada para remover rolhas de dentro de garrafas. Então, primeiro de tudo, ó, já está falando que o tal do George Odon, ele criou um novo aparelho que tira o bebê que está preso no canal vaginal. Eu já posso garantir para vocês que só lendo isso daí, já posso garantir para vocês que a taxa de mortalidade pode cair por conta disso. Por quê? Porque se você tem menos bebês presos no canal vaginal durante o parto, a tendência dele não morrer e da mãe também não morrer. Então, garante um prolongamento da vida. Então, esse primeiro parágrafo aí, essa primeira parte, vamos dizer assim, está explicando bem como que funciona o aparelho. Tá? Vamos lá. Não, na verdade, não está nem explicando como que funciona, está explicando o que foi criado, né? O aparelho consiste em uma bolsa plástica inserida em uma proteção feita do mesmo material e que envolve a cabeça da criança. Estando o dispositivo devidamente posicionado, a bolsa é inflada para aderir à cabeça do bebê e ser puxado aos poucos, de forma a não machucá-lo. Agora sim ele explicou como é que funciona o aparelho. Então é um tubo, é uma bolsa que puxa o bebê, mais ou menos isso, né? Pode ser. O método de Odon deve substituir outros já arcaicos, como o de fórceps e o de tubo de sucção, os quais, se usadas por mãos mal treinadas, podem comprometer a vida do bebê, o que, segundo especialistas, não deve acontecer com o novo equipamento. Então já está falando que é um novo equipamento que está chegando para substituir antigos e garantir, né, uma melhor qualidade no parto. Vamos lá. Ó. Segundo The New York Times, a ideia recebeu apoio da Organização Mundial da Saúde, já foi até licenciada por uma empresa norte-americana de tecnologia médica. Não se sabe quando o equipamento começará a ser produzido e nem o preço a ser cobrado, mas presume-se que ele não passará de $50 com redução de preço em países mais pobres. Então está falando aqui que vai ser um aparelho que vai ser acessível para países mais pobres, provavelmente. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Então, é um aparelho novo, foi inventado, pode salvar vidas, é um método que vem para substituir os métodos arcaicos e o custo dele não vai ser tão alto. É isso que está falando aqui. Então vamos lá. Com relação ao texto acima, avalie as afirmações a seguir. Então, pessoal, todas essas afirmações aqui, elas têm que estar contidas no texto, diretamente ou indiretamente. Às vezes você pode até encontrar uma afirmativa aqui que possa até parecer verdadeira para você, mas você tem que confirmar se isso aparece no texto, porque se não aparece no texto, não posso considerar como verdadeiro, porque ele quer que eu relacione com o texto acima, ó, tá vendo? Então vamos lá, a primeira afirmativa. A utilização do método de Odon poderá reduzir a taxa de mortalidade de crianças ao nascer, mesmo em países pobres. Com certeza, está falando aqui que ele salva vidas, os antigos eles também salvavam vidas, mas podia deixar sequelas, é o que está aparecendo aqui. Esse não, esse dá garantia de vida, qualidade. E está acessível a países pobres? Sim, aqui ó, no final do texto está falando isso. Então a afirmativa 1, eu considero ela correta. Tá? Vamos lá. 2. Por ser uma variante dos tubos de sucção, o aparelho desenvolvido por Odon é resultado do aperfeiçoamento de equipamentos de parto. Olha, pessoal,
Não consideraria essa como certa. Por que não, pessoal? Porque em nenhum momento no texto. Pode até ter sido o Dom, é isso que eu falo. Ó. Ele pode até ter olhado um aparelho de parto e ter tentado copiar um, mas no texto não fala isso. Na verdade, o texto fala que ele é uma adaptação de um saca-rolhas de garrafa. E ele vem para substituir mesmo os antigos. Então, não está correta a 2, porque não tem no texto isso falando. Na verdade, ele é um aperfeiçoamento de saca-rolhas. Tá? Por seu uso simples, o dispositivo de Odon tem grande potencial de ser usado em países onde o parto é usualmente realizado por parteiras. Posso considerar essa certa, por quê? Porque a grande maioria dos países que realizam ainda partos com parteiras são os países pobres. Pelo fato de ele estar acessível aos países pobres, pode ser uma nova maneira de se realizar os partos. Então eu considero ela certa. A possibilidade de, em países mais pobres, reduzir o preço do aparelho idealizado por Odon evidencia a preocupação com responsabilidade social. Sim, ó, a preocupação, você vê claro que no final aqui que a preocupação é que ele não passa de $50 e que em países pobres ele fique mais barato que o normal. Então tá certo. Então, afirmativas corretas: 1, 3 e 4. Letra D. A letra D é a correta nessa questão. Tá certo, pessoal? Espero que tenham compreendido. Dúvidas estamos à disposição. Até mais. Forte abraço a todos.